Olá, pessoal! No último vídeo, nós fizemos aberturas nas paredes e agora a gente vai começar a inserir componentes nessas aberturas. Nesse vídeo, eu vou começar mostrando dois jeitos possíveis de adicionarmos janelas. O primeiro é criando a nossa própria geometria diretamente nessas aberturas. Aqui, por exemplo, eu posso simplesmente criar um retângulo nessa abertura. Você pode observar que eu estou criando essa geometria fora dos grupos das paredes, justamente porque eu quero que as minhas janelas tenham sua própria etiqueta. Agora eu posso dar um offset com a ferramenta equidistância na aresta desse retângulo para criar uma borda de 5 centímetros ou a medida que você preferir. Aqui eu vou selecionar essas geometrias e selecionar inverter faces para que elas fiquem orientadas da maneira correta. Com a ferramenta empurrar puxar, eu posso dar uma espessura para essa borda e, por fim, adicionar uma pintura, por exemplo, com uma textura de vidro, nessa face. E o último passo aqui seria selecionar tudo, criar um grupo e pronto. Essa seria uma janela extremamente simples, mas que já pode ser bem útil caso você queira simplesmente representar que existe uma janela ali, sem grandes detalhes. Agora eu vou mover para cá. E se você realmente optar por criar o seu próprio componente, uma dica para refinar um pouco esse processo seria criar uma borda mais detalhada, desenhando o perfil dessa borda na perpendicular da nossa parede e usar a ferramenta Sigame. Bom, então para demonstrar rapidamente como fazer isso, eu já tenho aqui meu plano com o perfil da borda traçado. E agora eu só vou excluir as linhas que eu não preciso. Selecionar as arestas da minha janela. Escolher aqui a ferramenta Sigame e clicar na face que eu quero extrudar. Então agora a gente tem uma borda um pouquinho mais detalhada. Dependendo do seu projeto, uma opção melhor seria importar um componente de uma janela do Armazém 3D. Eu já importei alguns exemplos para facilitar e colocando o primeiro componente na abertura desse banheiro, eu vejo que as dimensões não são as mesmas. E para resolver isso, eu posso usar a ferramenta Escala. Aqui eu vou ligar o modo raio-x para conseguir ver os puxadores da minha janela. E aqui eu vou redimensionar com base nas dimensões da abertura. Nesse caso, funcionaria porque a diferença relativa entre uma dimensão e outra era pequena. Mas se a gente tivesse, por exemplo, uma abertura com dimensões bem diferentes do componente, principalmente em uma direção só, aqui já daria para ver que ela ficaria bem distorcida e sairia daquela proporção que foi desenhada. Isso acontece porque ela é só uma geometria, então naturalmente ela vai ser distorcida. E uma alternativa que a gente tem para esses casos é usar os componentes dinâmicos. Então aqui nesse caso tem essa abertura da cozinha, que tem dimensões um pouco fora do comum, e eu quero inserir essa janela, que eu vejo que ela é um componente dinâmico por causa desse símbolo aqui que aparece no ícone. Então eu clico, primeiro eu vou rotacionar ela, então vou mover ela, encaixar ela aqui nesse cantinho, e agora sim eu posso usar a ferramenta Escala, repetir aquele processo que eu tentei com a outra janela, travar nesse outro canto, e aqui a gente pode ver que ela redimensiona proporcionalmente o componente da janela nessa minha abertura. Então esses são os métodos que a gente tem para colocar as janelas na nossa construção, e lembrando que o melhor método é aquele que funciona melhor para o seu projeto, então é importante testá-los e ver o que é mais útil para você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não deixe de ver os outros vídeos do canal. Até mais!